Mas isso, aí que tá a diferença da nossa cultura, que eles chamam de alto contexto, para uma cultura de baixo contexto, como é, por exemplo, nos Estados Unidos. Vamos usar Estados Unidos, porque todas as vezes que eu uso outros países, os brasileiros, eles distanciam muito a realidade, né? Estados Unidos está ali na América também, enfim. A diferença dos dois. Por que que nos Estados Unidos a gente tem a impressão de que as coisas funcionam? Deixando claro que lá também tem corrupção, lá também tem muito problema com dinheiro E a público e saúde é tudo muito mais. pior. Mas É, continua. você encrava a unha, você passa 20 anos pagando o Ou tratamento. você deixa infeccionar e perde o pé porque você não quer pagar o tratamento. Bem isso. É bem complicado, mas assim, ignorando essas partes que as pessoas às vezes, né, fantasiam, por que que lá dá certo? Porque lá eles seguem estritamente os procedimentos conforme eles devem ser, os processos como eles devem ser. Aqui no Brasil, que é de alto contexto, entra Mas isso é que a mais ou gente menos estava também, falando. né? Não, lá também, mais ou menos, tem corrupção, mas é uma cultura que o americano lá é assim. Você vai construir uma casa, você não contrata um empreiteiro, a não ser que ele seja brasileiro, porque o empreiteiro brasileiro, ele vai fazer a parede, a janela, ele vai instalar a porta, ele vai fazer tudo. Lá, se você for contratar americanos para construir uma casa, é um que instala a janela, um que instala a porta, um que faz a parede, é tudo setorizado. Lá Uhum. todo mundo faz, cada um é uma engrenagem e faz o todo funcionar. Aqui, como a gente tem uma mistura de culturas, uma mistura de religiões, de origens e tudo mais, a gente já tem aquele jeitinho brasileiro de dar conta de tudo, de fazer de tudo, e isso acaba interferindo também na nossa lógica legal, nas nossas leis, no nosso judiciário, da indústria Acho farmacêutica e até que num o todo. nosso legislativo acaba sendo mais conservador no sentido de não fazer as coisas andarem. Né? Assim, porque as coisas ficam mais atravancadas, politicamente falando, né? Assim, as pautas do legislativo, elas parecem que não avançam. Não, e assim, lógico, gente, ignorando corrupção e conveniência. Sim. É tanta coisa, Giro. Porque o brasileiro, ele não tem essa cultura de resolver pelas próprias mãos. Ele acha que tudo tem que jogar para o judiciário e depois reclama que o judiciário também faz tudo de qualquer jeito. Aqui, lá nos Estados Unidos, não é toda O ação, por Messias, né? A exemplo. lógica inclusive uma lógica monárquica, né? Uhum, Eu vou votar nessa pessoa, essa pessoa vai mudar o mundo pra mim. E não uhum. vai. Inclusive, assim, isso seria numa monarquia. Que você Sim, não votaria, obviamente, né? sim, se Mas fosse a assim, pessoa mas sozinha, a mas... pessoa é independente cuidando de tudo. E hoje, inclusive, é o contrário. A gente tem o Congresso muito mais forte, né? Uhum. E às vezes é esse o Uma problema andorinha não também. faz verão. Não adianta o É, presidente falar, eu vou fazer tal coisa, se o claro que ele tem Congresso ir muito lá. poder e tem muita Tem, influência, tem. mas ele não vai mudar tudo sozinho. Né? A gente Não, não tá numa monarquia, sabe? Mas é não. essa lógica de não, um vai fazer, tanto que as pessoas lembram que votou para presidente, mas deputados têm a menor ideia mais. Não, e não sabem nem cobrar. E não sabem Manda cobrar. e-mail, né? Não, e nem cobra, muitas vezes nem cobra. Ao invés de olhar para o governo num todo, é muito fácil falar assim: ai, a culpa é da Dilma, é do Lula, é do Bolsonaro, é do fulano de tal, do ciclano. Elas precisam achar um culpado uma pessoa. Elas Uhum. não olham o governo num todo, elas não olham a gestão que está por trás disso. E, gente, o presidente não faz verão, a andorinha só não faz verão. Tem toda uma estrutura por trás disso. Sim. Que, infelizmente, estamos numa fase que tá, que o nosso STF está perdendo certas credibilidades no geral, nosso sistema judiciário num todo tá, assim, tá engasopando, mas eu sempre eu prefiro olhar pelo lado bom. Toda vez na história que alguma coisa engasopa no sistema judiciário, legal de um país, é porque vai acontecer uma transformação. E a gente precisa transformar isso, porque o jeitinho brasileiro contaminou quem não deveria ser parcial. Os nossos representantes não têm que colocar a opinião deles. Eles têm que colocar a opinião da maioria para funcionar. Eles estão Também não, né? representando. Quer dizer, depende. Você foi pro legislativo, achei que você estava no judiciário ainda. Num todo, eu acho que num todo. Porque você não Não, tem que mas a fazer maioria não, aquilo. é a lei, né? No Assim, caso do judiciário. mas a interpretação também. Eu tô vendo o juiz proferir Não, o que sentença eu ia falando, falar é eu que. acho que. Sim, nada Você a não ver. acha nada lindo. Tem juízes que não tem que opinar mesmo. Ninguém pensa, senta lá, Aliás, Cláudia. não tem que opinar, né? Não. Tem que julgar, de acordo com a lei. Porque eu achei que você ia falar da questão da maioria no sentido judiciário. E aí eu acho que não. Inclusive, a lei eu acho que serve para proteger minorias muitas vezes. Ah, sim, não, Né? não no judiciário, não, tipo, a maioria...
o que acaba acontecendo porque tem jurisprudência. Uma vez que você tem jurisprudência, você gera precedente. Esse precedente, ele tem que ser enfiado goela abaixo do juiz, e o juiz tem que ser bem ligeiro para falar assim, não, mas espera, esse precedente não é porque esses casos não aconteceu isso aqui que só esse caso tem, Uhum. para tratar como uma exceção. Isso o juiz tem que fazer, para poder olhar caso a caso. Tanto que eu não concordo com a deusa da justiça com os 2 olhos vendados. Para mim, deveria ser um vendado e um olhando. Porque, tipo, você tem que olhar para a lei. Não, e ainda mais assim, tem que ser dado o ó. contexto no Brasil também, se você tentar aplicar ipsis literis, também não vai funcionar. Porque a gente tem uma cultura toda, Mas você sabe né? que a nossa lei não era para ser assim. Era para tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Sim. Para procurar um equilíbrio num todo. E Porque tem juiz que igualdade total é desigualdade, Uhum. né? Porque tem uma figura ótima que é aquela dos caixotinhos, você já viu? Qual? Que tem, tipo, as pessoas querem olhar o que tá acontecendo em cima da cerca. E Não aí vi. tem um, tipo, pequenininho, o outro enorme, e fala assim, a gente vai dar um caixotinho pra cada um, pra vocês conseguirem enxergar. E aí o pequenininho, Nossa, a analogia é maravilhosa. ele não consegue enxergar do mesmo jeito. Não. E a pessoa tem o altão que nem precisava de caixote. Isso justifica até a discussão de cotas em faculdades, é aquela coisa que a analogia que eu Tem usei gente que num precisa de 2 episódio. caixotes, e tem gente que não precisa de caixote nenhum. Exato. E né? muitas vezes nem é por culpa da pessoa, tipo, que nem na questão das cotas e essa discriminação racial. Uma vez eu falei isso no podcast, que a analogia que eu usei foi a seguinte: é como se quisesse apostar corrida. Uma coisa é você apostar corrida com todo mundo saindo do mesmo lugar. Lógico, um vai ser mais rápido do que o outro, aí entra a meritocracia. Outra coisa é você apostar corrida com um começando lá atrás e você começando lá na frente. É aí que tá a desigualdade. É só pesar esse tipo de aspecto, assim. Vamos ver, tá Mas todo mundo lado a eu lado? acho que a meritocracia é interessante porque as pessoas nunca estão lado a lado. Tem gente que vai estar um pouco mais lado a lado do que outras. Uhum. Mas lado a lado mesmo, A oportunidade, não há pessoa, Giro, mas a oportunidade, ela pode estar lado a lado. a oportunidade sim. Mas é aquela coisa, tem pessoa que vai precisar de 2 caixotes, tem pessoa que vai precisar de 0 sim. caixotes. Então, Independente de quem é a culpa. até porque, eu tava falando sobre isso esses dias. Quando a gente fala de mérito, né, normalmente associa-se mérito a esforço. Né? Vamos pressupor que porque mérito pode ser várias coisas, depende da interpretação. Mas se for esforço, será então que a enfermeira que trabalha 16 horas por dia, porque ela trabalha 2 turnos, vai 2 horas para ir, 2 horas para voltar, cuida de 5 filhos sozinha, será que essa pessoa não tem mais esforço do que aquela outra pessoa que trabalha 8 e tem uma vida já toda feita? Sim. Então não funcionou, porque a pessoa que tem mais esforço não tá tendo uma vida melhor. Então, Mas às vezes não é esforço num geral. Às vezes não é esforço por a pessoa merecer ou não é merecimento. A meritocracia, ela é legal aplicada quando, por exemplo, se a gente for fazer isso do esforço, no ambiente de trabalho. Como essa mãe de 5 filhos que tá na correria, ela não tem só o trabalho para ela se dedicar, é natural que ela não vá render o mesmo que uma pessoa que vive pro trabalho. Mas isso não anula a meritocracia dentro do ambiente de trabalho. Num todo, só sim. que aí quem chega no ambiente de trabalho também, né? Hã? Mas aí também quem chega no ambiente de trabalho é quem ganhou a corrida antes. Então, Sim. eu tô entendendo o que você tá falando. Eu acho que faz Sim. sentido, por exemplo, se tem 2 vendedores, um vendeu mais que o outro, obviamente você vai ter um que foi melhor e você, ok. Independentemente do porquê, se ele tem mais tempo ou se ele tem outras coisas na vida Sim, dele. sim, Isso sim. dentro do ambiente, mas olhando num todo, sim, entra essa Sim. questão de merecimento. E aí tem. Porque, por exemplo, tem vaga que às vezes pede que você tenha carro, mas quem tem carro é quem já tem dinheiro. E aí sabe, Sim, isso entra uma é questão que, tudo bem, dentro do ambiente às vezes sim, mas como é que eu chego nesse ambiente? E aí, E a pessoa não vai chegar nesse ambiente, a corrida ela vai que chegar não- em outro ambiente. Exato. Então, assim, se você pensar na meritocracia como, por exemplo, porque às vezes as pessoas falam como atestado de que o modelo está funcionando. Só que, assim, você está olhando um recorte dentro da empresa, sendo que para chegar nela, bom, a Sim. gente não consegue. Sim. Sabe? Então, eu acho que tem que ter esse olhar de... É perigoso a gente Mas colocar... você sabe que aí a pessoa coloca a religião nesse meio tempo, né? Porque e aí a religião, ela entra para justificar algumas coisas. Da mesma forma que a gente não pode olhar a meritocracia num todo, porque eu vou usar o seu exemplo da mãe com 5 filhos. Puta, é uma puta vitória para ela só conseguir trabalhar. Porque ter 5 filhos é
foda, é um trabalho do E é o caramba. recorte brasileiro, né? E É é isso a aí. É a mãe realidade solteira, brasileira. largada pelo Exato. marido, que cuida de um monte de filho e tem que trabalhar um E tem monte, que né? trabalhar e dar conta. E se você olhar numa justiça social, por isso que justiça social é relativo. Numa justiça social, ela deveria se dar muito melhor do que uma pessoa que tem as facilitações ali e vive só daquilo. Porém, entretanto, é difícil você aplicar isso dentro de uma empresa, porque dentro de uma empresa, a PJ, não tô olhando para o dono que lucra e enfia dinheiro no bolso, tô olhando para pessoa Pro jurídica. recorte. Tem que ser para o melhor da empresa. Para o melhor da empresa é aquela pessoa que se dedica mais, independentemente do porquê ela consegue se dedicar mais. Não, isso sim. E aí a religião entra pra aliviar isso tudo, tipo, ah, não, mas ela é esforçada, Deus vai ajudar, ou qualquer outra justificativa que as pessoas acabam Sim. trazendo. E não é eu uma acho crítica, eu tô só que. comentando. Não, claro, claro. Inclusive, eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo que você perguntava para ela qual que era o plano para conseguir atingir um certo grau, né? Não quero expor muito. Uma certa meta, vamos colocar assim. Uhum. Aí a pessoa fala, não, mas Deus vai ajudar. Essa era a estratégia, entendeu? Isso não é uma estratégia. Você entendeu? É contar com o ovo no cu da galinha. É. E não, é uma fé cega. Aí sim é a vendada. É a venda, é. Não, é que nem quem fala assim, ai, queria ganhar tanto na loteria sentado num sofá sem apostar. É, sim. Deus não faz milagre desse tipo. Se ele Sim. não apostar. Mas não gosto da loteria também. Eu acho assim. Não, é que essa analogia da mas eu entendi, loteria é porque a entendi. pessoa acha que, tipo, Deus vai cair no colo. Não é, você tem que se sim. esforçar, você tem que... Eu brinco que é abrir a porta. Você tem que abrir a porta pra Deus entrar, fio. Deus, ou oportunidade, ou o universo, ou o que seja Sim. que a pessoa É que eu quer. acho que essa coisa da loteria, ela vira uma coisa assim, eu vou fazer uma coisinha e gastar meu dinheiro e por milagre vai acontecer alguma coisa. E aí você vai gastando pra sempre. Não, as pessoas, Entendeu? elas não equilibram Ou, esse tipo, tipo vou de fazer coisa. o coach também, o curso do coach tal, e vai gastando de como fica rico e nunca fica. Sim, não. Então, acho que toma cuidado. Tem que tomar cuidado, sim. Eu sempre penso assim, em como isso vai soar politicamente. Uhum. Digo, no sentido de, quando fizerem vários recortes, pra onde isso vai? Por isso que eu penso muito dessa meritocracia, porque aí você defende por um lado e você dá abertura pra defender por vários outros, pra falar, não, todo mundo tem oportunidade, é tudo igual, o pobre pode virar rico a qualquer momento. Mas sabe de quem é o E é tudo dever de justo. igualar isso? Hã? De quem que é o dever de igualar isso? Eu acho que são muitos deveres de muitas pessoas. Mas nesses recortes gerais, você acha de quem é o dever de olhar para esses recortes E gerais? trazer igualdade de oportunidade, o Estado. Sim. As pessoas. Então, essa é uma visão, ao Mas meu eu ver, acho que correta. é do Mas tem Estado. gente que acha essa obrigação é de quem provê a oportunidade. Por exemplo, do empresário que está vivenciando aquele recorte. Não. É É complicado. que eu acho assim, porque eu falei várias coisas. Porque é papel do Estado, mas o Estado é um reflexo das pessoas. Uhum. Então é papel das pessoas. Sim. Então, tem que fazer essa diferenciação. Porque quando você fala, é papel do Estado. Então eu não tenho nada com isso. Não. Entendeu? Cada um faz a sua parte. É com uma certeza. coisa, tipo, eu vou colocar papel no Estado. Então eu tô aqui sentado bonito e o Estado que faça. Uhum. E pelo contrário, o Estado vai fazer aquilo que as pessoas querem que faça. Uhum. Né? Claro que vai um pouco mais pra lá, um pouco mais pra cá, tem uma briga, mas no fim é isso. É que deveria Tem ser, um na exemplo verdade. ótimo, que é do canudo de plástico, que é assim. O canudo de plástico ele foi proibido em alguns estados, aqui não, né? Mas ele foi proibido em alguns estados, algumas cidades. Aqui foi uma coisa mais de marketing mesmo, né? Tipo, eu vou tirar, eu vou colocar canudo de Sou papel e vou falar sustentável. que eu sou sustentável, blá, blá, blá. Então, todo esse movimento foi um movimento, assim, nacional, gigante, Uhum. né? Ele resolve o nosso problema de plástico e de lixo? Não. Não. Mas ele funcionou, assim, as pessoas acreditarem que isso faz diferença, mudou tudo. Conscientizou as pessoas. Então assim, inclusive é também um exemplo de enganação, né? Eu acho que é este o problema, então eu vou nisso. Aí todo mundo, eu acho que é esse o problema, eu acho que é esse o problema. Aí todo mundo foi, e aí posta nas mídias sociais, isso aqui. Aí sei lá, a Capo vai olhar. Quantas pessoas falaram sobre canudo de plástico nas redes sociais? Nossa, muitas, então eu vou trocar para canudo de papel, porque vai ser bom pro meu marketing. Então, no fim das pessoas, tanto as Que é a pressão empresas. social, né? Exato. Ou seja, no fim das contas, o que motivou a lei dos canudos, o que motivou a empresa a mudar, mesmo quando não tem lei e tudo mais, que foi o quê? As pessoas falando disso. Mesmo que isso não seja o problema.
Sim. entende? Ou seja, tem que ter Foi as o valor pessoas. por trás disso, Tem que porque ter as a pessoas. sustentabilidade ganhou um valor, tanto que agora eu arrisco dizer que nesse mercado assim de palestras, de consultoria, que eu tô imergida, né, nas empresas, essa parte de sustentabilidade tá em alta. E que bom que tá em alta, né? Imagina, antigamente você falava de engenheiro ambiental, era raridade ver. Hoje em dia a gente vê bastante. Sim. Muitos engenheiros ambientais trabalhando com essa conscientização dentro das fábricas. Eu tenho uma amiga excelente, que inclusive vai vir participar também do podcast, que é a Karen, que ela sempre foi aquela amiga chata, assim, chata mesmo, chata. De tudo ela separava, desde que a gente era pequeno. Imagina, quando a gente é adolescente, não É quer aquela saber que nada da avisa, vida, avisa, né? avisa e ninguém liga. Mas Todo ela mundo tá julga certa. de chata. É a Marina Silva. Quase isso. Ela é julgada de chata, mas Sim. que no fundo, hoje, todo mundo faz aquilo que ela sempre Sim, pediu. é o que eu falei, porque a Marina Silva era aquela pessoa que, de 20 anos atrás, que todo mundo achava chata e que ninguém ligava, não sei o que, não sei o que. E hoje falam, nossa, ela tava certa, não sei o que, taranã. E nem porque todo mundo criou essa conscientização de aquecimento global, de cada um fazer sua parte, não. É porque a pressão social tá levando para esse caminho também. Acho que as empresas, Sim. Mas eu as acho que escolas falta tão- muito, assim, falta. porque eu vejo assim, teve a Eco 92, foi a conferência do clima, que foi quando começou, assim, nossa, aquecimento global é uma verdade, temos que ver, vamos lá, tananã, Uhum. nananana. 30 anos atrás, né, 31. Mas assim, o dado que eu sei é de 22, né, então, do ano passado. Aí, assim, a gente sabe, a gente colocou os países para falar sobre isso, a gente estabeleceu normas, a gente fez coisas, e aí, 2022, qual é a estatística? Nos últimos 30 anos, a gente poluiu mais do que todos os anos anteriores antes disso. Ou seja, a gente viu o problema e falou, vamos acelerar pro problema, entendeu? Então, às vezes, a consciência Não, mas sobre o também- problema não faz ele se resolver. Sim. A gente precisa fazer coisas. E outra a gente tá também, atrasado né, Gil? ainda, né? Mas é porque às vezes também a gente tem que olhar num todo. É que nem a história de emagrecer e ganhar peso na balança. Por que balança não reflete 100% da perda do peso? Porque você perde gordura, mas ganha massa magra, vamos supor. Sim. É a mesma coisa isso da conscientização. Às vezes a gente olhou para um problema, naquele problema a gente acelerou, a gente conseguiu mudar algumas coisas, mas no entorno tem outros problemas que, num panorama geral, engoliram essa solução. Assim, é como se tivesse sido uma Sim. medida paliativa. Então, mas aí que tá. A Marina Silva tava certa, sabe assim? Uhum. Tipo, isso que era um probleminha e a gente acelerou pro problema, Uhum. era pra ter sido o problemão que a gente deveria ter contornado. Sim. Então, assim, não foi tratado como um big problema, Uhum. né? Hoje eu acho que tá sendo mais tratado como um big problema. Quer dizer, não sei se big, mas como um problema, Sim. né? Eu acho que deveria ser big. Eu acho que é mais urgente, muito mais urgente do que as nossas leis, iniciativas, reuniões da mesmo ONU, porque a Conferência lei do não Clima, adianta nada. estão O fazendo, papel né? não adianta nada se não aplicar. Volta E pra história do Brasil. Né? volta pra história da estrutura do Brasil. Porque não adianta nada Mas a lei nesse falar caso não pode. só, né? Porque assim, tem No o, mundo. porque tem um vilão aí que é tipo, não vou assinar. Não vou respeitar, vou poluir, é isso aí. Uhum. Então, e que não é brasileiro. Então, existe nesse caso específico, tem outros vilões que não só Mas a aí a questão... gente torce pra que a pressão social mude as coisas, Sim. né? Porque aí Não só que torce, colabora, né? colabora, é. Porque a pressão social é nossa também. Sim. E é num geral. E é sua também. Comece, participe da nossa campanha. É bem isso. É complicado. Esses temas, assim, aí a gente volta para aquele primeiro papo. É muito questão de perspectiva, né? Você tem essa perspectiva porque você vivenciou algumas situações em que você enxergou a diferença que isso pode fazer ou não. Eu tenho outra perspectiva porque, não necessariamente diferente, mas eu digo, eu tenho outra forma de ver, porque eu também vivi outras coisas. E eu acho que aí eu sou defensora da internet e das redes sociais como um meio da gente expor aquilo que a gente pensa, sim, porque é uma forma da gente abrir a cabeça, não é julgar, porque as pessoas elas O canudo acham de que plástico que eu falei ganhou força no Instagram. A pesquisa que até deu Sim. exemplo, né? E é de As pessoa empresas pra foram pessoa. pesquisar no Instagram. Quem tá postando sobre isso? Então vai funcionar, porque aí Aí as tá pessoas rolando. estão falando. Então, é um termômetro. É um Sim. termômetro. Então E tem as que pessoas postar têm que mesmo. falar.
Tem que falar. Tem que falar Só que o também tem que ter pensa. filtro, né? Porque às vezes eu vou falar porque o amiguinho falou, porque não sei o que, não sei o que, aí eu acho que tem que falar, e aí eu falo errado, né? Errado, digo, Aí cai na sem cultura do consciência. cancelamento, que é uma maravilha também. Não, acho que não é nem isso. Digo sem consciência porque eu defendo algo porque eu acho que esse vai resolver os problemas, e no fim não, que é o canudo de plástico. Não vai resolver os problemas. Também não vai atrapalhar, né? Não vou falar Sim. também que, nossa, foi horrível. Ok, ajuda, mas assim, entendeu? É 0,001% do problema. Sim. E você poderia ter atacado outras coisas que são muito mais importantes.